Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Lá no meu Instagram eu recebo muitas sugestões sobre vídeos, assuntos, na verdade, o que as pessoas gostariam de ver explicado aqui no canal. O canal existe para ajudá-los a passarem concursos, especialmente os concursos da advocacia pública. Então as suas sugestões são muito bem-vindas. Se você deseja, vai lá no meu Instagram e sugere o que você quer ver aqui explicado no canal. Recentemente eu recebi uma sugestão de explicar como acontece o estudo da legislação. Como você estuda legislação para não esquecer? Como você estuda legislação para enfrentar provas? Qual é a metodologia que eu utilizo aqui, principalmente com os meus alunos do coach, para estudarmos a lei e não nos esquecermos mais? Eu tenho um vídeo aqui no YouTube sobre como estudar jurisprudência para não esquecer. Então hoje eu vou gravar um vídeo sobre como estudar legislação para não esquecer. Antes da gente adentrar efetivamente na metodologia, para que você precisa de legislação em provas? Para que você precisa do estudo da lei em provas? Essa é uma pergunta bastante interessante. E aí você precisa entender que existem dois momentos de estudo de legislação em provas, ou dois momentos distintos onde a legislação vai ser importante para que você acerte questões nas provas, especialmente da advocacia pública. Se você faz concurso para analista, servidor, ou se você faz concurso para algum cargo cuja a prova seja apenas a aplicação de provas objetivas, tudo bem, você não vai ter esses dois momentos. Mas se você enfrenta ou estuda para enfrentar concursos que possuem etapas objetivas e subjetivas, você precisa considerar o que eu vou lhe explicar agora. Veja bem, a legislação na prova objetiva, ela tem a função de fazer com que você possa identificar, dentre as alternativas possíveis e apresentadas pelo examinador, aquela que se encontra correta. Quais são os dois tipos de prova objetiva que nós temos atualmente hoje? Você tem provas objetivas onde você precisa assinalar uma resposta correta, ou seja, são dados vários itens, A, B, C, D, E, por exemplo, para que você identifique a resposta que se coaduna com o enunciado da questão. E existem questões objetivas onde é dado uma assertiva e a partir dessa assertiva você vai dizer se aquilo está correto ou errado nos termos, por exemplo, da lei. A legislação para o estudo de prova objetiva é um estudo muito simples até, porque você precisa conhecer a legislação apenas para identificar respostas corretas, ou, nesse caso específico, assinalar respostas corretas. Na prova objetiva, a resposta está lá. Você vai precisar assinalar a resposta que se coaduna com o enunciado, ou então você precisa julgar um item dizendo se ele está certo ou errado, se ele se encontra correto ou equivocado à luz da legislação. Perceba que esse tipo de raciocínio jurídico é um raciocínio de conferência. Então, se você estuda para provas objetivas somente, o estudo da legislação é um estudo muito cara crachá. Você precisa conhecer o que diz a lei, você precisa conhecer os termos utilizados pela lei, você precisa conhecer a construção legal, não de forma aprofundada, mas até de forma superficial, para que você consiga identificar nas provas objetivas as respostas corretas, assinalando o item correto ou julgando a assertiva de um item, ou seja, julgando se ele está correto ou errado à luz da legislação. Esse tipo de estudo para provas objetivas da legislação é o mais comum que nós encontramos por aí. É o mais utilizado pelas pessoas de uma forma geral. As pessoas costumam estudar a legislação pegando a lei, dando uma lida rápida ou às vezes até um pouco demorada, mas uma lida sem profundidade nos termos gramaticais das disposições normativas. De tanto ler, de tanto repetir essa atividade, de tanto revisar essa leitura, as pessoas começam a conhecer a estrutura normativa, começam a conhecer a lei de uma forma gramatical e começam a conseguir identificar nas provas objetivas as questões certas e, nesse caso específico, julgar itens para dizer se eles estão certos ou errados de acordo com a norma. Até aí tudo bem, não há nenhum problema em relação a isso. Ocorre que, para que você se torne advogado público, que é a ênfase que eu quero dar aqui, para que você se torne advogado público, você vai ter provas objetivas e provas subjetivas no seu certame. Então, significa dizer que você vai ter que passar por uma construção de resposta um pouco diferente da prova objetiva. Na prova subjetiva você precisa da lei? Sim, você precisa. Tem um aspecto interessante que na prova subjetiva muitas procuradorias permitem com que você consulte o vade-mecum. Então você vai ter a lei ali na mão.
Então, aquela preocupação de conhecer a estrutura gramatical ou a forma como a lei é apresentada ou o texto legal que você tinha para a prova objetiva, você não se preocupa muito na prova subjetiva porque o vade-mecum está na sua mão, está ali, é só abrir a lei e ler o dispositivo legal. Então, o fato de estar acompanhado da lei numa prova subjetiva não quer dizer muita coisa, porque o estudo da prova subjetiva não exige, nesse caso, um conhecimento da lei que permita identificar respostas certas ou erradas. O estudo para a prova subjetiva exige o conhecimento da lei para que você fundamente respostas que, na verdade, são soluções jurídicas aos problemas apresentados pelo examinador numa prova subjetiva. Então, se você estuda para concurso que tem prova objetiva e subjetiva, e nesse caso também a possibilidade de prova oral, o seu estudo da lei não pode se limitar a ser um estudo capaz de identificar respostas corretas. Julgar itens escritos. O seu estudo da lei, ele precisa avançar no sentido de que você consiga concatenar as ideias jurídicas, e muitas vezes essas ideias estão fundamentadas na lei, para que você possa responder questionamentos jurídicos apresentando solução a problemas jurídicos apresentados pelo examinador na prova. O que são provas subjetivas, senão problemas jurídicos que você vai ter que resolver na qualidade de, por exemplo, advogado público nos concursos da advocacia pública, ou de defensor nos concursos da defensoria, ou de promotor ou procurador da República nos concursos do Ministério Público, ou como juiz nos concursos da magistratura. Segunda fase, a banda toca diferente. A batida do bombo é diferente. Significa dizer que você tem a lei na mão, ou seja, o vade-mecum está lá, mas você não vai, nesse caso, transcrever dispositivos legais para a resposta como se aquilo fosse, na verdade, a solução para o seu problema no que diz respeito à prova subjetiva. Essa atividade, na verdade, é até, digamos, não recomendável, porque transcrever dispositivo legal em prova subjetiva é um consumo desnecessário de linhas e irrita o examinador, porque ele vai ser obrigado a ler uma coisa que ele já conhece, que é o texto legal. Então, se você estuda para as provas subjetivas, o seu estudo da legislação não pode se limitar a identificar respostas. Você precisa, na verdade, estudar a legislação de forma a fundamentar respostas. Prova objetiva, a resposta está lá, eu preciso encontrar o acerto, o desacerto ou julgar determinado item. Prova subjetiva, eu sou acompanhado da lei para responder e eu preciso interpretar a lei para fundamentar soluções jurídicas que eu preciso apresentar na prova. Então são duas situações totalmente distintas. Sabe qual é o grande problema nisso? As pessoas querem estudar para a segunda fase dos concursos da advocacia pública, estudando a legislação como estudavam para a prova objetiva. Não funciona. Você até pode estudar a prova objetiva no que diz respeito ao estudo da legislação para apenas identificar respostas, mas esse estudo normalmente não funciona para a segunda fase. Para a segunda fase, você precisa estudar a legislação de forma a fundamentar as suas respostas, que são soluções aos problemas jurídicos apresentados pelo examinador na sua prova. Então existe uma cobrança de solução apresentada pelo candidato e para isso ele precisa utilizar fundamentação legal muitas das vezes. Então, para que eu preciso estudar a lei? Para enfrentar provas objetivas e subjetivas, e nesse caso específico eu posso estudar só para a prova objetiva para identificar respostas corretas, erradas e julgar itens certos ou errados, ou eu posso estudar a legislação já pensando numa prova subjetiva no sentido de fundamentar respostas para problemas jurídicos apresentados pelo meu examinador nos enunciados das questões. Entendi, professor? Entendi que existe uma diferenciação entre o estudo da legislação para a prova objetiva e o estudo da legislação para a prova subjetiva. Mas como é que eu vou estudar, então, a prova subjetiva, ou como eu vou estudar a legislação para enfrentar as provas? Porque estudando a legislação para enfrentar provas subjetivas, esse conhecimento obrigatoriamente aproveita a prova objetiva. Mas estudando a legislação só para a prova objetiva, no sentido só de identificar respostas, esse estudo não aproveita para a prova subjetiva. Como é que eu estudo a legislação para as duas fases? Pensando na subjetiva e aproveitando esse estudo também para as provas objetivas. Primeiro, eu preciso te dizer que esse estudo é o que eu chamo aqui de fichamento de lei e é o que eu aplico para os meus alunos do coach aqui da escola. No coach da escola, o aluno precisa fichar a legislação. E o estudo da legislação, que é o fichamento da lei aqui no coach, ele traz algumas vantagens no que diz respeito à construção da ideia
de que eu preciso conhecer a lei para fundamentar respostas que resolvam problemas jurídicos em segunda fase, o que também vai me dar o conhecimento necessário para enfrentar a prova objetiva. Quais são essas vantagens, professor? Ou seja, esse estudo forja o que em mim? Primeiro, você não precisa se preocupar em estudar a lei integralmente. Tem gente que pega a Lei 8666, como não sabe efetivamente o que importa e o que não importa, já que o estudo da legislação é separado da doutrina, a pessoa vai lá e lê a lei inteira. Ou seja, tem gente que pega a Constituição e lê inteira, tem gente que pega a Lei 8.112 e lê inteira. Imagine qualquer legislação grande, tem gente que estuda a legislação de forma apartada, sem uma estratégia vai lá e estuda a legislação inteira. Primeiro, na minha visão, isso é um erro. Ou seja, o estudo da legislação tem que ser um estudo associado à doutrina ou ao material que você tem confiança para estudar. Então, o estudo do fichamento da lei exige um estudo pontual. Você vai fichar somente aquilo que foi identificado pela doutrina ou pelo seu material como fundamentação legal importante para o entendimento daqueles institutos. Você vai se debruçar sobre legislação pontual, ou seja, os principais aspectos de determinada legislação dentro da estrutura da disciplina e do assunto que você está estudando. Segundo, o fichamento de lei, ele te obriga a pensar sobre o fundamento legal e não necessariamente a decorar o dispositivo legal para enfrentar provas objetivas, e esse é o ponto principal que eu considero no que diz respeito ao estudo do fichamento da lei. Ou seja, o aluno começa a pensar sobre o fundamento legal e não simplesmente decorar o fundamento legal para o enfrentamento exclusivo de provas objetivas. Se você pensa sobre a lei e não apenas a decora, o fato de incorporar o entendimento legal de uma forma cognitiva faz com que você possa enfrentar provas objetivas e subjetivas com aquele conhecimento. Se você só decora a lei, isso vai até te dar alguma situação de resolver provas objetivas e até passar nessas provas quando a questão for baseada na lei, mas certamente isso não te dará uma situação de vantagem, pelo contrário, é desvantajoso estudar assim, quando do enfrentamento de provas subjetivas. Então, o estudo é pontual, você não precisa estudar toda a lei, mas apenas os fundamentos legais mais importantes. Segundo, o estudo por meio do fichamento, ele te permite pensar sobre os dispositivos legais e não apenas decorá-los. Terceiro, existe uma antecipação de situação de prova. Já expliquei para os senhores que na prova subjetiva você não vai transcrever o dispositivo legal para a resposta, você precisa pensar em como aquele dispositivo legal pode fundamentar a solução jurídica que você apresenta para o examinador, e no momento em que você faz essa passagem, ou seja, de fundamentar a resposta na lei, é preciso que haja uma interpretação do dispositivo. No momento em que você, no fichamento, é obrigado a pensar sobre o dispositivo, você está antecipando uma situação de prova, ou seja, na prova você vai precisar interpretar determinado dispositivo legal para apresentá-lo como um dos fundamentos da solução jurídica que está sendo apresentada por você em razão do enunciado da segunda fase, ou seja, peça, parecer ou questão subjetiva. No fichamento, você já se acostuma a fazer isso em caráter de treinamento. Você pensa sobre o dispositivo e pensa como esse dispositivo pode servir de fundamentação a soluções de problemas jurídicos, então você antecipa a situação enfrentada na prova subjetiva e, ao antecipá-la, você se acostuma com ela, de forma que quando chega na prova subjetiva isso não é tanta novidade naquele momento. Quarto, você vai estar construindo um material específico sobre lei. Ou seja, eu vou explicar daqui a pouco como você faz o fichamento e você vai dividir esse fichamento por assunto. Ao dividir esse fichamento por assunto, você vai ter lá, nesse caso específico, os assuntos divididos e blocados para que você possa ter todo o fichamento de lei à sua disposição. Imagine, por exemplo, num pós-edital pré-prova, se você tem a necessidade de revisar os principais pontos de legislação daquilo que mais cai naquela prova que você efetivamente vai se submeter, você vai ter esse material à sua disposição. Se você tem fichamento de toda a parte do direito administrativo dividido por assuntos, você quer revisar a parte legislativa de desapropriação, vai estar no seu fichamento. Você quer revisar a parte legislativa de responsabilidade civil, vai estar no seu fichamento. Você quer revisar a parte legislativa de improbidade, vai estar no seu fichamento, e você pode selecionar os assuntos principais para efetivar a sua revisão
na parte legislativa, inclusive nas organizadoras que também têm aplicação de questões objetivas baseada em doutrina e jurisprudência, a legislação ainda é o maior percentual de feitura de questões objetivas, justamente porque a legislação ela te dá uma segurança acerca daquilo que está sendo questionado de forma objetiva, porque se está na lei e se ele pergunta de acordo com a lei, não há como discutir sobre a resposta, então o índice, por exemplo, de questões impugnadas que são baseadas em lei é muito menor do que aquelas questões impugnadas baseadas em doutrina e jurisprudência. Doutrina sempre existem teorias contrárias, ecléticas, jurisprudência sempre existe a possibilidade dela ser ultrapassada por uma decisão seguinte e assim sucessivamente, mas a lei não. A lei está lá e, nesse caso específico, o fundamento de resposta de uma questão objetiva firmada na lei faz com que ela seja uma questão mais segura de ser cobrada por parte do examinador, por isso a preferência das bancas por questões objetivas firmadas em lei do que aquelas firmadas em doutrina e jurisprudência, embora nós tenhamos uma crescente no que diz respeito à cobrança de questões baseadas em doutrina e jurisprudência, mas a lei, a cobrança de questões objetivas baseada em lei, ainda é preponderante. Professor, então, quais são as vantagens do fichamento? Estudo pontual, obrigação de pensar e não simplesmente decorar, antecipação de uma situação que você vai enfrentar na prova, então você se acostuma com essa situação para que na prova isso não seja uma novidade, e a feitura de um material específico que vai ter como grande vantagem a possibilidade de uma revisão rápida de tópicos específicos selecionados, por exemplo, num pós-edital pré-prova. Então, professor, como é que eu faço então esse bendito fichamento de lei? Vamos lá, você está estudando qualquer assunto, vamos dizer, improbidade, responsabilidade civil, licitações e contratos, você está estudando intervenção anômala, suspensão de segurança. Todas as vezes que você estiver estudando isso com base em uma doutrina, nesse caso específico, por exemplo, um livro, e o doutrinador citar um dispositivo legal como fundamento para aquele instituto, é importante que você, nesse caso, faça o fichamento desse dispositivo. Professor, eu vou parar para fichar? Não recomendo. Eu recomendo que você sublinhe todas as indicações legislativas da doutrina, no final você vai lá e ficha tudo. Como é que eu vou fazer o fichamento? Muito bem, você vai fazer o fichamento da seguinte forma, você vai pegar, nesse caso, digamos, você está estudando responsabilidade civil. Não tem como estudar responsabilidade civil sem citar o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. No que diz respeito ao artigo 37, parágrafo 6º, é um dispositivo constitucional bastante batido, todo mundo conhece, fica fácil citar. Mas você vai fazer o fichamento como? Você vai lá fazer fichamento de lei. Você pode fazer no caderno ou você pode fazer no Word. Existem vantagens e desvantagens. Normalmente no caderno você escreve mais rápido, mas para atualizar fica mais difícil, porque você não tem como criar espaços naquilo que já está anotado. E no Word a construção do material é um pouco mais devagar, mas nesse caso você consegue criar espaço entre aquilo que já está anotado para atualizar. Você vai pegar, por exemplo, está estudando responsabilidade civil, o doutrinador citou o artigo 37, parágrafo 6º, o que é que eu recomendo os alunos fazerem aqui? Você vai lá na lei, na Constituição nesse caso, pega o artigo 37, parágrafo 6º e você vai ler o dispositivo. Depois que você lê o dispositivo, você vai fichá-lo, interpretando o dispositivo com o conhecimento jurídico que você já tem. Professor, eu vou criar um mini resumo sobre o artigo 37, parágrafo 6º? Não, você tem que interpretar o dispositivo. Você vai ter que, nesse caso, ler o dispositivo e interpretar o dispositivo com os fundamentos jurídicos que você já tem na cabeça, porque esses são os instrumentos que você vai ter na segunda fase. O vade-mecum e o conhecimento que você já tem acumulado, ou seja, o conhecimento jurídico já à sua disposição para o enfrentamento da prova. Aí eu vou pegar o que eu já conheço, interpretar o artigo 37, parágrafo 6º e passar para um caderno? Como é que eu vou saber se vai estar certo? Bom, você, para saber se está certo, volta ao livro, ou se você tiver algum professor que o acompanha, submete a ele para que você saiba se essa interpretação está de acordo ou se está faltando alguma coisa no que pode ser melhorado, naquilo que eventualmente você interpretou errado, mas nada que você não possa voltar ao livro e entender efetivamente se escreveu alguma besteira. Então, no artigo 37, parágrafo 6º, eu vou pegar o dispositivo constitucional, vou ler e vou interpretar no meu material. Professor, eu tenho que construir esse material, isso não vai dar muito trabalho? Bom, trabalho você vai ter que ter. Para estudar legislação você vai ter trabalho.
A questão é saber se você quer estudar já de primeira e com um pouco mais de trabalho, mas que te dê sustentáculo jurídico para enfrentar provas objetivas e subjetivas e provas orais, ou se você vai querer dar aquela famosa leitura na legislação, achando que está sabendo e depois se surpreender com a quantidade de erros em provas objetivas e da impossibilidade até de enfrentar de forma digna provas subjetivas com a simples leitura da lei. Depois de um determinado momento, esse tipo de fichamento passa a ser natural nos seus estudos, você começa a estudar assim para sempre e chega um momento em que você não consegue estudar que não seja dessa forma. Ou seja, interpretando os dispositivos legais com o acúmulo de conhecimento jurídico que você já tem, construindo um material propício para que você possa consultá-lo, revisá-lo e, nesse caso específico, que esteja de repente sob a orientação de algum professor ou que sirva de um material próprio, efetivo, para que você enfrente provas objetivas ou subjetivas e estude a legislação com qualidade. Dá trabalho? Dá. No começo é preciso um pouco de costume, no começo é preciso um pouco pegar ritmo, mas se você conseguir pegar ritmo fichando a legislação, você não vai se esquecer dessa legislação para o enfrentamento de provas objetivas ou subjetivas, porque o trabalho cognitivo de interpretar a legislação sozinho faz com que você incorpore muito mais conhecimento sobre aquele dispositivo do que simplesmente lê-lo na doutrina ou do que simplesmente lê-lo de forma corrida na legislação como um todo, ou seja, pegar o vade-mecum e dar uma passada na legislação como um todo, juntando todos os dispositivos numa leitura rápida na tentativa de fazer algum tipo de fixação daquele conteúdo na cabeça. Então, é assim que eu estudo com os alunos do coach aqui na escola. O fichamento de lei é a forma mais eficaz que eu conheço para que você possa efetivamente colocar na sua cabeça de uma vez por todas os principais fundamentos legais para o enfrentamento de provas objetivas e também já subjetivas, e tem dado muito certo para os meus alunos. Deu certo para mim também nos meus estudos. Espero que você possa incorporar essa técnica na sua prática de estudo de legislação e depois me dizer se isso serviu ou não para você. Eu coloco um exemplo de como fazer, ou seja, você vai lá no caderno no Word, fichamento de lei, você separa por disciplina, assunto, estabelece qual é a lei, qual é o artigo e promove a interpretação. Essa interpretação é pessoal, com tudo que você já tem em termos de fundamento jurídico no momento. Mas, professor, na hora que eu vou interpretar não sai nada. Então vai para a doutrina de novo, lê o conteúdo novamente, depois volta para o dispositivo e tenta fundamentá-lo, tenta interpretá-lo, tenta criar uma interpretação que seja sua para entender aquele dispositivo, porque se você não consegue, significa dizer, inclusive, que você não está pronto para enfrentar provas subjetivas. E como eu já disse em algum momento desse vídeo, se você quer ser advogado público, vai ter que passar por provas objetivas, subjetivas e também, às vezes, dependendo da procuradoria, provas orais. Mas pelo menos objetivas e subjetivas você tem em todos os concursos de advocacia pública, seja municipal, estadual ou federal. Então é isso. Como estudar jurisprudência? Tem um link na descrição desse vídeo. Como estudar legislação? Fichamento de legislação, na forma como eu expliquei no presente vídeo. Espero que isso faça sentido na sua preparação. Eu sou o Birajara Casado. Se você quiser continuar recebendo conteúdos como esse, se inscreve no canal, clica no sino que tem aqui embaixo. Todas as vezes que eu subir conteúdo novo, você vai ser notificado por e-mail e também pelo celular. Forte abraço e até os nossos próximos vídeos.